Agora a gente vai conversar com o nosso correspondente, Han Lutzky, que vai atualizar as informações para a gente direto de Israel. Han, quais são as últimas informações sobre vítimas e feridos aí e também de que forma que as autoridades têm atuado nesta quinta-feira? Há pouco a gente ouvia barulhos ainda de bombas, de bombardeios distantes, embora a gente não conseguisse ver nenhum clarão, mas os barulhos estavam chegando aqui e eu quero entender de você qual é a situação nesse momento. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1. Olá, boa tarde. Então, sim, bombardeios ainda continuam do lado de Israel na faixa de Gaza, mais com aviões, força aérea, mas também com outro tipo de bombas. No mesmo tempo, a Hamas também não está parando de tirar mísseis para Israel. Cada hora tem alguns em várias áreas de Israel, de centro para sul. Está acontecendo também quase sem parar. Aqui o número de mortos, infelizmente, subiu para 1.300, não sabemos o número final. A maioria desses mortos estão ainda do que aconteceu no sábado, só que até agora está contando e reconhecendo corpos, infelizmente. Números de feridos, também mais que 3.000 em Israel. No momento, nos hospitais em Israel tem 423, pela informação do ministro da Saúde de Israel. Em Gaza, pela informação do Hamas, 1.400 mortos dentro da faixa de Gaza, e Israel, o exército de Israel divulgou alguns dias atrás já que achou 1.500 corpos de terroristas da Hamas dentro do território de Israel. Uma coisa interessante hoje também, que um dos corpos desses terroristas do Hamas dentro de Israel, que entraram no sábado e foram mortos aqui, acharam uma bandeira do Estado Islâmico, que mostra mais uma vez a conexão forte entre a Hamas e o Estado Islâmico. E também teve hoje, de maneira oficial, o novo governo de Israel, o governo de emergência, com Benny Gantz, do partido do Mahane Leumi, que juntou Benjamin Netanyahu e a Likud. Foi hoje no Parlamento de Israel, no Knesset, de maneira oficial declarou esse novo governo e também declarou de maneira oficial guerra contra a Hamas. Han Lutzky, muito obrigado por enquanto. Eu peço que você permaneça aí para que a gente possa também alternar com outras informações que são importantes. Quero conversar com o Luca Bassani porque o ministro do Interior da França, o Gérald Darmanin, determinou que qualquer tipo de protesto pró-Palestina em território francês está proibido. Em um comunicado, a determinação é de que quem violar a regra está sujeito a ser sistematicamente deportado. Luca Bassani, o que você explica sobre essa demonstração da França em relação a essas comunidades? Pois é, Evandro, nós vemos que essa é uma decisão que segue também o que foi tomado em Berlim, aqui na Alemanha, após os órgãos de inteligência europeus terem percebido também um aumento no sentimento antissemita e também manifestações de ódio abertas contra judeus aqui na Alemanha. Vale ressaltar que no caso da França, ele é o terceiro país do mundo com o maior número de judeus, após Israel e os Estados Unidos, cada um aí na faixa de 6, 7 milhões de judeus. A França é o terceiro país do mundo com a maior comunidade, com quase 600 mil judeus, e por isso eles querem preservar, obviamente, a vida de todos esses que vivem por lá, e nós vemos que esse comunicado de deportação é para os cidadãos não nacionais, obviamente, né? Falando aí sobre aqueles que vivem na França, mas não são cidadãos franceses e de certa forma se manifestem pró-Palestina durante esse momento em que o país demonstra sua solidariedade ao Estado de Israel. Vale mencionar também que no Reino Unido crimes antissemitas já foram notificados pela imprensa. Segundo o próprio Ministério do Interior da França, foram mais de 100 atos de ódio já registrados contra os judeus, falando gás nos judeus, algumas referências também à época do regime nazista, algumas suásticas, inclusive, encontradas próximas de bairros onde vivem os judeus. Então, todo esse processo de aumento da segurança em sinagogas, em bairros e estabelecimentos judeus, começou a ser reforçado na Europa, lembrando uma época nefasta que viveu o continente europeu e principalmente o povo judeu durante as décadas de 30 e 40 em múltiplas cidades
que culminaram também com os campos de extermínio, os campos de concentração em tantas partes do continente. Então a gente vai ver como isso vai repercutir. Vale mencionar também que a França tem uma população muçulmana muito grande, de 5 milhões de pessoas. Grande parte dos muçulmanos simpatiza com a causa palestina, pela criação de um Estado. Tantos outros mais radicalizados, até mesmo na internet, já se manifestaram favoráveis aos ataques terroristas do Hamas, o que levanta o alerta das autoridades e faz com que todos fiquem muito preocupados com a escalada da violência sectária também dentro da Europa, ou até mesmo transforma esses países em alvo de atentados por diversas organizações. Então, a decisão desses dois países, dessas duas localidades, tanto a Alemanha quanto a França, foi de não permitir mais as manifestações pró-Palestina até segunda ordem. Bom, Luca Bassani, eu quero sair rapidamente da nossa conversa e voltar ao Han Lutzky para entender sobre a questão das autoridades israelenses. Porque, Han, a gente viu que, segundo os ministros aí do local onde você está, eles não pretendem fazer qualquer frouxidão no cerco que hoje fazem contra Gaza enquanto os reféns não forem liberados. E essa questão se mantém por aí? Sim, está muito claro que Israel não vai fazer nada humanitário, vamos dizer assim, a favor de Gaza antes que a situação resolve ou que a Hamas cai. Essas são as duas condições que Israel, nesse momento, não vai abrir a mão de maneira muito clara. A Hamas declarou essa guerra, fez um ato super barbárico, assinou mais que 1.000 pessoas civis, nem falar de crianças e mulheres, dentro de Israel. E agora, isso que vai acontecer, ele deveria saber que isso também vai acontecer. Triste como ninguém quer ver inocentes machucados, assim, mas tem um responsável por essa situação. Isso sempre foi a posição do governo de Israel, e agora ainda mais, e agora também tem um apoio muito forte do povo de Israel, de dentro e também de fora. Por exemplo, amanhã vão chegar aqui vários líderes e ministros dos Estados Unidos, ministro da Defesa, também ministro da Defesa da Itália, de Canadá, da Alemanha, ministro das Relações Exteriores da Alemanha e outros. Então, o apoio internacional nesse momento de Israel é muito forte. Israel tem carta livre, vamos dizer assim, para continuar com essa operação. E acho que se a Hamas mesmo tem importância com a vida da pessoal em Gaza, ele deveria deixar esses reféns sair. Falando de novo, esses reféns, a maioria deles são civis inocentes, não são soldados. Então, acho que isso é o caminho para resolver a situação, se dá para resolver de alguma maneira pacífica. Gustavo Segré levantou a mão aqui. Tem alguma pergunta para o Luca ou para o Han, Segré? Na realidade, podia aplicar aos dois, mas você, Evandro, determine a sequência. Uma das questões que está sendo avaliada é que a defesa do Hamas, ou a justificativa do Hamas, seria essa questão do Estado palestino. Porém, nós observamos que isso já foi contemplado na ONU em 1948 e naquela oportunidade as autoridades palestinas não estiveram de acordo com a instalação de um Estado palestino. Vocês interpretam que essa possibilidade de ter um Estado palestino convivendo com o Estado de Israel poderia resolver esse impasse hoje? Ok, vou começar. Então, acho que já conversamos sobre isso um pouco antes, mas a situação hoje aqui que tem uma eternidade que está em Gaza, que a Hamas controla a faixa de Gaza, e tem outro que é a autoridade palestina, que está que chama do West Bank, que chama territórios ocupados no leste de Israel. Entre as duas entidades não tem relações comuns. Então, como estamos falando sobre um Estado palestino, já existe um Estado palestino em Gaza, de fato. Tá? Não tem nenhum israelense em Gaza desde 2005, nem soldado, nem civil. E começou com uma autoridade palestina, no começo controlou a Gaza, eleições, se não me engano, 2006, e desde lá, Hamas está controlando lá, mas de maneira independente. Israel não está afetando a vida dia a dia, talvez sim, mas não de maneira direta. Claro que sim, mas não de maneira direta. Então, acho, sua pergunta, sim, acho que se vai ter
Estado palestino vivendo em paz com o país de Israel, nos territórios ocupados, né, sim, na leste de Israel, não na faixa de Gaza, sim, vai ser melhor. Mas no ponto que estamos hoje, agora, é de dois lados, do político interno de Israel e da política dos palestinos, e claro, com essa guerra parece um sonho muito longe. O Luca Bassani, o Alan Gani tem uma pergunta para você. Luca, você já percebe alguma movimentação em aeroportos, estação de trem, de aumento da segurança, orientação para a população, algo que mudou concretamente no dia a dia na Europa? Aqui na Europa, Alan, nós vemos que, como eu disse anteriormente, as comunidades onde há judeus e onde há, obviamente, alguns estabelecimentos que têm alguma relação com a causa de Israel, com a causa judaica, tiveram a sua segurança reforçada, principalmente as escolas, onde há vários duplos cidadãos que têm cidadania israelense ou de algum país europeu, para proteger essas pessoas, principalmente as crianças, já que há algum tipo de possibilidade de sequestros, até mesmo agressão a essas pessoas, de acordo com os órgãos de inteligência. Isso tem sido observado e também completamente vigiado através das redes sociais, das manifestações que as pessoas tomam neste momento. Quanto à segurança dos aeroportos, das estações de trem, dos ambientes públicos, eles já são naturalmente reforçados nos últimos 10, 15 anos, quando essa onda de atentados terroristas também acometeu o território europeu. Lembrando o que aconteceu em Bruxelas, o que aconteceu no mercado de Natal em Berlim, o que aconteceu em França, em Nice, entre tantas outros atentados. Então, essa segurança já é levada naturalmente, e esse momento é de tensão. Então, os órgãos de inteligência estão preparados para também aumentar o efetivo policial e ficar ainda mais atento, mas é claro que é necessário também que os governos criminalizem, assim como a Alemanha disse, que qualquer organização que se colocar ao lado do Hamas ou vier publicamente em defesa do Hamas será colocada na ilegalidade e poderá responder judicialmente por essas declarações, para tentar desincentivar a população completamente a esse tipo de radicalismo. Luiz Felipe Dávila. Eu tenho duas perguntas aqui, uma para o Luca e depois uma para o Han. Luca, evidentemente esse antissemitismo que você bem tratou está cada vez mais presente nos partidos radicais na Europa. E é óbvio que haverá uma exploração política desse fato nesse momento, né? Então, como você vê a postura desses partidos radicais, como o AfD na própria Alemanha, né, tomando posições antissemitas nesse momento? E, Alhan, eu queria entender um pouco dessa divisão dentro do próprio governo hoje que existe, apesar de termos um governo de união, começa a vazar críticas de que já haveria sinais de que isso poderia ter acontecido, e a relação do primeiro-ministro com o seu chefe do Estado-Maior e com o ministro da Defesa mostra que sim, houve uma dissidência ali em relação a uma possível informação sobre um ataque do Hamas. Como você vê, de um lado, o governo de união, mas a desunião em relação ao fato? E, Lucas, como você vê esse antissemitismo sendo explorado pelos partidos políticos radicais na Europa? Vamos começar contigo, Han, vai lá. Ok, então esse assunto interessante e importante que provavelmente vamos analisar muito depois dessa guerra, mas já começou a subir. Sim, parece que o exército de Israel tinha algum tipo de informação sobre o ataque da Hamas no dia da sexta-feira, da noite da sexta-feira, antes de ataque no sábado. Não era uma coisa provavelmente muito clara. Eles viram algum sinal e se interpretaram de maneira errada, obviamente. E essa informação provavelmente não chegou até o político, sim, não chegou até o governo. O exército fez uma análise, decidiu que não precisa mudar a preparação, e aí foi. Agora, sobre o governo. Esse governo vai ser interessante, porque tem duas pessoas lá, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, e Gantz, que era da oposição até agora, que não gostam um ao outro. Gantz já entrou uma vez para o governo do Netanyahu, e Netanyahu mentiu para ele, não cumpriu as promessas que fazia para Gantz, e Gantz lembra isso muito bom. Então, temos que ver se esses dois vão conseguir trabalhar junto e fazer o que o país precisa agora, e pensar
em cima da política, assim, não está envolvido da política interna, não pensar nas próximas eleições que está longe e fazer o que o país precisa. Acho que quem dessas duas pessoas que é mais problemático desse assunto é Benjamin Netanyahu. Que nós vemos já começou a sair algumas coisas assim, algumas notícias na mídia israelense, ocupado o exército do que aconteceu. E claro que o exército está culpado, né? Não era sucesso, era um fracasso enorme. Mas esse jeito de começar a falar do culpa do exército quando ainda estamos dentro da guerra é uma coisa que políticos fazem mais, vamos dizer assim. Sim. Luca Bassani. Dávila, a questão que você levantou ela é muito propícia. No caso da Alemanha, a gente vê que até mesmo os partidos mais extremados, pelo menos aqueles que são representados no parlamento alemão, porque aqui é importante mencionar, temos múltiplos partidos, mas a cláusula de barreira de 5% deixa grande parte dos partidos fora do parlamento, por conta do Holocausto, por conta do povo alemão ainda sentir essa culpa e uma dívida histórica com o povo judeu. Em nenhuma facção dentro do parlamento alemão vemos falas antissemitas. Elas são extremamente condenadas, a imprensa é muito enfática quanto a isso, e a população abertamente não tolera mais atitudes antissemitas por ter sido aqui o país que começou o Holocausto de cerca de 6 milhões de judeus. Em outros países, nós vemos que partidos mais à esquerda, principalmente os de extrema esquerda, marxistas, leninistas, esses que são muitas vezes considerados, que consideram na visão deles o Hamas um grupo libertador, têm feito algum tipo de manifestação pública quanto a isso, mas são também minoritários dentro da sociedade europeia. Aquilo que a gente vê são manifestações espontâneas da população, principalmente jovem, muitos deles descendentes de imigrantes ou imigrantes mesmo de países muçulmanos ou até mesmo árabes, que acabam se envolvendo com a causa palestina, não necessariamente defendam o Hamas, apesar de alguns infiltrados também defenderem, mas que falam que precisa ter um Estado palestino legítimo e que precisa ter o reconhecimento das Nações Unidas, aquilo que a gente está meio que cansado de ouvir em várias outras ocasiões, mas que neste momento em que aconteceu um atentado terrorista em Israel, talvez não seja o mais adequado para se fazer esse tipo de manifestação. Luca Bassani e Han Lutzky, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês. Essas imagens que você acompanha nesse momento, na tela direita, são imagens ao vivo da faixa de Gaza. Agora há pouco a gente ouvia algumas explosões porque os bombardeios continuam. A exemplo do que acontece também no território israelense. Cerca de 2.700 pessoas morreram até agora nesse conflito.